Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, o lugar onde você está, seja a tua casa ou qualquer outro lugar. Estamos falando dos milagres de Jesus, né? Eu disse que o milagre pode ser uma cura, pode ser um evento, né, sobrenatural, e algo que não seja natural, né? Isso é tido como milagre. Então vamos aqui. Jesus anda sobre o mar. Imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos. Aliás, eu esqueci de dizer o texto, Mateus capítulo 14, versículo 22. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, aqui está algo tremendo. Jesus, ele está andando sobre as ondas, né? O mar está revolto e ele está andando sobre as ondas. E quando os discípulos o veem, se assustam. Jesus estava quebrando ali uma lei da natureza, a lei da gravidade, ou seja, a pessoa afundaria naquele caso, mas essa lei estava sendo quebrada. Jesus é o Senhor das leis, de todas as leis. Então, a medicina tem uma lei, a ciência, né, tem as suas leis e as suas limitações. A ciência humana vai até onde lhe é permitido, a razão a leva. Mas quando extrapola a razão, quando transcende a razão, aí então já não tem mais resultado ou resposta da medicina. Essa é a razão porque muitas pessoas são desenganadas pelos médicos. Os médicos dizem, leva a pessoa para morrer em casa porque a medicina foi até aqui e parou. Bom, para o Senhor não existe esse tipo de limite. O limite está aonde, então? Está em nós. Então vamos ver aqui no caso de Pedro. Então Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, no ímpeto, então disse: "Se é o Senhor, então fala para mim ir ter contigo." E então,
quando Jesus falou, vem, Pedro faz o quê? Ele deixa o barco, ele sai para fora do barco, mesmo o barco estando revolto, o mar estando revolto, aliás, o barco sendo fustigado pelas ondas, né? Ele começa a andar sobre as águas. Dali a pouco, a fé do Pedro, né, que era, segundo Jesus, uma fé pequena, né, mas tinha fé, mas era uma fé pequena, né, e ele tinha pouca fé. Então, Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, aí então Pedro, num determinado momento, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a ver as ondas, a sentir o vento. E aí então a Bíblia diz que ele teve medo. Então esta é uma palavra que nós temos que prestar atenção. Quando eu estou com medo, a fé não está presente. A fé e o verdadeiro amor lança fora todo temor. Quando eu estou crendo, o medo não faz parte da minha vida. Ou se ele estiver ali, ele está sendo vencido, porque a minha fé está anulando o efeito do medo. Então, quando Pedro sentiu a força do vento, teve medo e começando a afundar. Olha, quando ele começou a afundar, primeiro, duas palavras que nós precisamos prestar atenção. Ele sentiu. Então, a fé não tem nada a ver com os sentimentos. Meus sentimentos não... Tem gente que fala assim, não tem nada a ver com a minha fé. Tem gente que fala assim, nossa, eu tenho tanta fé que eu até arrepio. Isso não é fé, isso é emoção. Os 5 sentidos não tem nada a ver com a fé. A fé, ela é do coração, não dos sentidos. Não é um pensamento positivo que é fé. A fé é do coração. Marcos capítulo 11, Jesus fala sobre falar para o monte, sair do seu lugar e ir para lá ou para colar e não duvidar. Jesus disse assim, não duvidar em seu coração, dizendo que a fé é do coração. Eu quero dizer que existem 2 tipos de fé, mas a fé que opera o milagre é a fé do coração. A fé que não opera milagre é a fé da cabeça. Então a fé da cabeça eu chamo de presunção. Então você compra a passagem de um ônibus para ir a um determinado lugar, ou então você vai tomar um ônibus urbano, você vai lá e lá está o ponto do ônibus, você espera e você se inteirou ou já está acostumado a tomar aquele ônibus várias vezes, você sabe qual é o tempo que ele vai levar para chegar ali. Então você fica olhando no relógio e a hora que deu aquela hora, aquele tempo, você então começa a olhar para o ônibus, se ele vai aparecer. Se o ônibus atrasar, você já fica ansioso, preocupado. Mas o teu raciocínio, a tua mente, os teus sentidos diz, ele tinha que estar passando aqui agora. Agora, a fé do coração não depende disso. Não depende de horário, não depende de circunstâncias. A fé do coração, ela está firmada somente naquilo que Deus disse, somente naquilo que Deus falou. Quando Jesus disse, vem para Pedro, foi o que fez com que Pedro andasse sobre as águas. Quando Pedro deixou de crer no vem de Jesus e deu lugar, deu vazão por causa dos sentidos, né?
ele sentiu o vento, tá vendo? Ele sentiu o vento no seu corpo. Aí então a Bíblia diz que ele teve medo. E Pedro então começou a afundar. Mas Pedro era um exímio nadador, né? E quando ele estava afundando, ele poderia ter pensado assim: vou nadar, eu sou um nadador, eu sou um pescador. Todo pescador sabe nadar, pescador profissional sabe nadar. Então, e se você for ver em outro texto, você vai ver que Pedro nadou, né, na direção de Jesus depois da ressurreição. Então, Pedro era o exímio nadador, ele era um pescador, mas Pedro já estava ali. Então, quando ele começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me. Ele recusou a ir pelos sentidos, né? Qual seria a reação normal, natural dos sentidos de Pedro? Nadar, porque ele sabia e ele estava na água. Mas ele gritou e disse: Senhor, salva-me. Então o Senhor estendeu a mão e ele levantou sobre as águas de novo. E a Bíblia diz que segurou pela mão e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste, né? Assim que ambos entraram no barco, então como eles entraram no barco, eles vieram andando sobre as águas. Pedro não veio nadando. Pedro levantou sobre as águas e andou com Jesus até o barco novamente. Isso eu quero dizer que toda vez que você parar de crer, há a interrupção do milagre, há a interrupção da obra que Deus está fazendo. Então, qual é o tempo que você tem que crer? Todo o tempo. Quando você estiver crendo todo o tempo, você vai enfrentar todos os teus medos, eles não farão frente a você. Quando você estiver confiando no que Deus disse, no que o Senhor Jesus disse, na sua palavra, Jesus disse: vem, e Pedro firmou-se sobre aquelas 3 letras apenas, vem, e andou sobre as águas. Mas quando Pedro estava afundando, quando ele enfraqueceu-se, ele teve também a audácia, né, a ousadia de não agir pela carne mais, e sim pelo Espírito. Ele gritou: Senhor, salva-me. E então Jesus o levantou sobre as águas de novo, e ele caminhou sobre as águas com Jesus até entrar no barco. Então você pode escafunchar na Bíblia e procurar na história qual outra pessoa, além de Pedro e Jesus, andaram sobre as águas. Você não vai achar. Tinha outros 11 discípulos lá dentro do barco. Não ousaram a sair do barco para andar sobre as águas. Será que se eles dissessem: eu quero ir também, Jesus não diria: vem? Mas por que só Pedro, né? Então, ouse crer na palavra do Senhor. Ouse crer nas promessas da palavra do Senhor. E a sua vida vai ser diferente. Os milagres vão começar a acontecer. Que Deus abençoe você.